Olá pessoal, tudo bom? Aqui é mais uma aula de termodinâmica clássica. Nós vamos entrar agora na unidade H de transições de fase. Nesse primeiro vídeo nós vamos discutir as condições gerais de equilíbrio, tá bom? Olha, o nosso curso até agora, a gente sempre levou em consideração um único sistema, né? O sistema que tem uma única fase e o sistema que tem um único componente, ou uma única componente, né? Nessa unidade a gente vai começar a estudar um único componente em diversas fases, tá? Então, por exemplo, a água e o gelo é um único componente, né, que é o H2O, mas em duas fases, em dois estados da matéria diferentes. E claro, né, em termodinâmica a gente sempre considera a situação de equilíbrio termodinâmico, tá bom? E aí, nessa aula, vamos começar a discutir isso, né, nesse vídeo, as condições gerais de equilíbrio. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema isolado. A gente já viu que, para um sistema termicamente isolado, a situação de equilíbrio é caracterizada pelo fato de que a entropia, vai para o máximo. A primeira lei da termodinâmica diz que o calor é zero, né? Para um sistema isolado, você não está permitindo que ele troque de calor com o mundo externo, né? Ele está isolado, então o calor é zero, que vai ser igual ao trabalho mais a variação da energia interna, ou seja, né? O trabalho é menos a variação da energia interna. Para um sistema isolado com volume fixo, o trabalho vai ser zero, né? Então a energia vai ser constante. Essa aqui normalmente é a condição que se estuda, né? Para um sistema completamente isolado. A energia dele não muda, porque também se assume que o volume não muda, né? Num sistema desse, né? Bora considerar agora a situação de equilíbrio entre dois sistemas interagentes. Para facilitar ou para simplificar, é o seguinte: o sistema geral completo, ele é isolado. É o sistema Z, tá bom? É o Z a soma dos dois sistemas que tu estás olhando. O sistema Z1 e o sistema Z2. Eles estão separados por uma parede aqui, ó, que ela é isolante, então ela não permite troca de energia, tá bom? Entre os dois objetos. Ela é rígida, também não vai permitir uma troca de volume, e ela é adiabática, que significa que ela não vai trocar calor, né? A entropia também não vai poder mudar de entropia ninguém aqui. Então o sistema do jeito que está vai continuar, né? A questão aqui é a seguinte: vamos relaxar alguma dessas condições e ver o que é que acontece no estado final do sistema, tá bom? Então, por exemplo, a primeira que nós vamos relaxar é fazer um contato térmico. Do jeito que eu falei, com essa parede aqui isolante, né, e adiabática, rígida, não pode nem realizar trabalho um sistema sobre o outro e também não pode trocar calor, é adiabático, né? Se eu permitir que a parede permita a troca de calor, eu vou chamar que a parede é diatérmica, tá bom? Diatérmica permite uma troca de calor entre os dois sistemas. Então, os vínculos que vão permanecer a energia total, porque o sistema total é isolado, certo? E também as paredes continuam rígidas, né? Essa parede aqui ainda é rígida, então os volumes V1 e V2 dos dois sistemas aqui vai continuar constante, né? Vão continuar constantes. Então, qual é a ideia aqui que aconteceu? É que o sistema pode trocar de energia entre si, né? O 1 com o 2, esse lado pode trocar de energia com esse, mas sem mudar de volume, tá bom? Então, trocar de energia aqui, ó, eu vou aplicar o DU, né? DU é igual a DU1 mais DU2, DU1 mais DU2 aqui, ó. Isso tem que ser zero porque a energia total ainda é constante. Então, a energia total do universo, DU é zero, né? Porque é constante, ó. Então, o que é que essa equação aqui está dizendo? Eu vou passar o D1 para o outro lado e vai ficar com o sinal negativo, né? O que é que isso aqui está dizendo? Se essa energia desse sistema sobe, então aqui for positiva, a do outro lado vai ter que ser negativa, né? Tem um menos aqui, ó. Então esse daqui perde energia. Se esse aqui perde, ou se esse aqui ganha, o outro vai perder. Então eles têm uma situação de compensação, né? Se um sobe, o outro desce, aqui é o sinal de menos. Faz todo sentido, né? A nossa situação, como é que a gente vai resolver? Qual é a situação do equilíbrio? Lembrar sempre, né, que o S vai ter que ir para um máximo. A entropia vai ter que ir para a situação de máxima entropia, tá bom? Então, olha só, eu repeti aqui a figura e eu sei que a entropia é máxima. Que entropia é essa? Eu vou dizer a entropia do universo, né? O universo aqui são os dois sistemas, a entropia total é zero. Quer dizer, a variação de entropia é máxima, né? Máximos ou mínimos, a derivada tem que dar zero. ds tem que dar zero, né? Então, ds1 mais ds2, que é a soma da entropia dos dois, que dá a entropia total, né? E isso vai ter que ser zero, beleza? Então, o segredo aqui é o seguinte, vou voltar ao slide, ó. Como essa energia aqui, a soma das energias tem que dar um número constante, né? Essa sobe, a outra diminui, né? Assim que a gente chegou à conclusão. Então, nós não temos duas variáveis, o 1 e o 2. Nós só temos uma variável, que é o 1, por exemplo. Ou pode ser o 2, você escolhe, tá? Escolhe um sistema. Por quê?
Se esse aqui tem energia U1, o outro vai ter uma energia que é o U total, que é uma constante, menos o U1 desse daqui. Deu para entender? O U2, a energia desse daqui, pode ser dada por U, que é uma constante, né? Não muda no sistema, menos o 1. Então, a variável é só o 1, né? Para um sistema, esse sistema é Z1 aqui, a entropia é S1 e a energia é U1. Para o sistema Z2, a entropia é S2, né? Só que a energia é U2, mas a U2 pode ser escrita como U menos U1. Né? Então, essa entropia aqui vai ser função apenas do U1, certo? Então, eu vou escrever aqui, ó, para S como S de U e V, né? Mas V é constante nesse problema. Então, V é constante, não tem a derivada de V. Né? Então, del S e del U, porque a variável é o U1, né? Tem que dar zero. Isso é essa equação aqui, ó. Tá vendo essa equação aqui de cima? Esse S é o S total. Tá? Então, esse S total, quando eu derivar com a única variável, tem que dar zero, porque eu estou no máximo. E a derivada no máximo é zero. Né? Assim, quando eu dividir agora, S1 mais S2 vai dar S1 mais S2, né? Derivada de S, S é S1 mais S2, tudo relacionado ao 1, tá vendo aqui, ó? Que é a minha variável desse problema. Então, isso aqui tem que dar zero, não é? Como o 2, a gente viu lá no anterior, que é menos o 1, se o 1 sobe, o 2 diminui, significa que eu posso trocar essa derivada daqui, ó, essa segunda que tem o 2, né? Por menos o 2, tá vendo? du é menos d2, du2. du1, né, é menos du2. Tá vendo aqui, ó? Então, eu substituí. Desse jeito que está escrito aqui, por que eu fiz isso, né? Desse jeito aqui, eu passo esse que está com o sinal de menos para o lado de lá e eu escrevo essa equação. Ó. Essa equação, du/S, du, eu reconheço lá da representação da entropia. Isso daqui é o inverso da temperatura T2. E isso daqui, T1, né? E aqui é o inverso da temperatura T2. Então, o 1 sobre T1 é igual a 1 sobre T2. Pode conferir aí nas suas notas, você vai ver isso. Ou seja, as temperaturas finais são iguais. Então, se você tiver dois sistemas em contato térmico, a situação de equilíbrio vai ser aquela em que a temperatura dos dois são iguais. Essa conta a gente já fez antes, né, para o gás ideal. Lembra? Lá faz tempo, né? A gente chegou a fazer ela. Qualquer coisa eu boto um cardzinho aqui, se você estiver no YouTube, né? Você vai poder ver um cardzinho aqui em cima, onde você vai levar para essa aula, tá bom? Bora agora relaxar outros vínculos. Vamos permitir também, além do contato térmico, né? Além da parede permitir calor, ela vai poder se mexer também. Então, um contato térmico e um contato mecânico entre dois sistemas, tá bom? É a mesma coisa, a parede diatérmica permite trocar de calor, mas agora também a parede vai ser móvel, essa linha preta vai poder se mexer, né? Tá bom? E a pergunta continua, né? Qual a situação de equilíbrio térmico entre esses dois sistemas aqui? E aí os vínculos que permanecem é a energia total do sistema, que continua constante, e o volume total também, né? Porque se a parede vai para a direita ou para a esquerda aqui, um aumenta e o outro diminui. Se a parede vai para a direita, esse aumenta e esse diminui, né? Então tem um vínculo aqui com o volume total, tá bom? O sistema troca tanto energia como também troca volume, digamos assim, né? Então essa equação aqui continua valendo dos slides anteriores, né? Na situação anterior. E agora, o volume total é a soma dos dois volumes, né? Então o diferencial de volume também é o diferencial dos dois volumes, e isso é zero, porque o volume total é zero, é constante, né? Então o volume total não muda, mas esses dois aqui podem mudar. Então o que acontece? Passa o D1 para o lado de lá, como negativo, né? Se o volume V2 aumenta, o volume V1 diminui, né? Essa equação diz isso. E é igual, né, a da energia, tá vendo? A energia 2 é menos a energia 1. O diferencial do volume 2 é igual a menos o diferencial do volume 1. O problema aqui agora, né, é que nós temos duas variáveis. Né? Ao invés de 4, você poderia dizer a energia da 1 e o volume da 1, a energia da 2 e o volume da 2. Mas não, porque a energia está amarrada, né, pela energia da 1 e o volume também está amarrado pelo volume da 1. Né? Então, nós temos apenas duas variáveis aqui, que é a energia interna e o volume. Mais uma vez, situação de equilíbrio, a entropia é máxima. Então, ds tem que ser zero. Né? Assim, ds é a soma de ds do primeiro sistema mais o ds do segundo sistema. Isso tem que dar zero. Agora eu vou fazer aquela velha expansão que a gente já conhece. Quem é ds1? Eu falei o quê? Só tem duas variáveis, u1 e v1, tá bom? u1 e v1. Então, ds1 é del1, del1, del1. del S1, del V1, del V1.
Quem é ΔS2? Aí, ó, mesma coisa, só que escrita agora com S2. ΔS2, ΔU1, U, e ΔS2, ΔV1, VV1, certo? Isso aqui é a expansão desse termo aqui em termos de UU e UV1, tá bom? Eu vou agora organizar um pouco aqui as variáveis. Quem tem DU eu vou juntar num termo e quem tem V1 eu vou juntar no outro, tá bom? Então eu vejo que a energia interna deu ΔS, ΔU1 aqui e aqui ó, tem ΔS2, ΔU1, tá vendo? É parecido, mas aqui é o S1 e aqui é o S2. Quem está com volume aqui é o ΔS1, né? E quem está com volume aqui é o ΔS2. Então eu coloquei aqui do mesmo jeito. Agora, meu amigo, eu explicito os U2 e V2. Então, é um truque parecido com o que a gente fez na parte térmica, né? DU1 é igual a menos DU2. Eu só mudei esse termo, tá vendo? E aqui a mesma coisa, ó. ΔV1 é a mesma coisa que menos ΔV2. Por que isso? Porque aqui eu tenho S1 sobre U1 e aqui eu tenho S2 sobre o 2. Tá vendo? S1, V1, S2, V1, V2, né? Então, isso aqui eu posso ir lá na representação da entropia e dizer, olha, isso aqui é o inverso da temperatura do sistema 1. Isso daqui é o inverso da temperatura no sistema 2. Isso daqui é P sobre T do sistema 1. E isso daqui é P sobre T do sistema 2. Tá vendo? Então, na representação da entropia, nós temos essas duas derivadas, né? E aqui essa equação grande, né, que se tornou essa um pouco menor, diz o quê? Isso daqui vezes du, mais isso daqui vezes dv tem que dar zero. E aí vem a questão, né? Eu vou repetir ela aqui, ó. A conclusão é essa, né? Mas veja, as variáveis energia e volume, elas são independentes, né? Desde o início a gente diz isso, né? Depende apenas de duas variáveis. Então as variáveis são independentes. Então, se elas são independentes, eu não posso pensar, se esse termo aumenta, esse outro vai ter que diminuir para compensar. Não. Os dois componentes que estão aqui dentro, né, entre colchetes, tem que ser zero ao mesmo tempo. Porque se não for zero, qualquer mudança aqui vai acabar mexendo no V também, né? Para manter o equilíbrio no zero aqui, ó. Entende? Esse termo mais esse termo tem que dar zero. Se esse termo subir, o outro vai ter que diminuir. E aí eles deixam de ser independentes. Para eles serem independentes, necessariamente esse termo tem que ser zero e esse outro também tem que ser zero. Porque aí o que é que acontece? Se esse termo aqui, se o DU aumentar, vezes zero, não importa, não mexe no DV. Entendeu? Se esse DV diminui, se o volume diminui, não importa, porque não mexe no outro termo. Então, qual a conclusão? Esse termo entre colchetes tem que dar zero, ou seja, as temperaturas têm que ser iguais no final. E esse termo aqui, se as temperaturas são iguais, né? Então as pressões também vão ter que ser iguais, tá bom? Então o sistema, aqui ó, os dois sisteminhas, que eles estão separados por uma parede diatérmica que permite a troca de calor e também por uma parede móvel que permite trabalho, né, que o trabalho seja realizado, então esses sistemas aí vão ter no estado de equilíbrio térmico mesma temperatura e mesma pressão. Dois sistemas separados por uma parede diatérmica móvel atingem o equilíbrio termodinâmico quando suas temperaturas e pressões se igualam. Tá bom, gente? Então, essa é a primeira sessão. Tem mais um videozinho chegando para vocês. Um abraço e leva as dúvidas para o momento síncrono, né?